Olá, meus amores, GG Alegria para vocês. Gente, a respeito sobre quando retornaremos às aulas aqui em Pernambuco, eu vou deixar aqui para vocês uma reportagem que passou a respeito desse assunto, que muito está nos abalando devido à pandemia do coronavírus, do Covid-19. Estamos sem ir à escola, os professores, todas as escolas estão fechadas, tanto particulares como estaduais e municipais, faculdades. Então, vou deixar aqui para vocês um vídeo a seguir sobre quando e como iremos voltar às aulas. Tudo o que está acontecendo, todas as medidas cabíveis, possíveis, tanto do governo, do Estado, tanto da saúde, tanto de todos os responsáveis por esse momento tão difícil que estamos vivenciando, estão providenciando o retorno às aulas. Então, hoje, vendo essa manchete nesse jornal, passo para vocês esse vídeo a seguir, assistam. Poderiam voltar, porque qual é a preocupação, eu acho que também surge dos pais. Com essa retomada gradual de algumas atividades econômicas, muitos pais estão agora precisando sair de casa para trabalhar. E a maioria não tem com quem deixar os filhos, né? Então, assim, já é possível fazer uma previsão de quando essas aulas deveriam serem retomadas? A preocupação dos pais é importante ser considerada, né? Dos diretores de escola, da preparação das escolas privadas, que já faz vários meses até que elas se preparam para esse retorno, que a gente sabe que é diferente da situação das escolas públicas, que atualmente estão sem nenhuma condição sanitária de receber seus alunos, segundo exigido, né? Mas o que a gente imagina é que depois dessa reabertura, principalmente aqui na região metropolitana do comércio, é preciso esperar 2 ou 3 semanas para ver o que vai acontecer com os índices, para fazer previsões atualizando os dados depois dessa mudança. Porque a gente já ouviu falar da segunda onda, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles tiveram que dar um retorno, porque houve um grande aumento dos infectados. Então, na nossa ideia, vamos esperar um pouco mais, atualizar os números e fazer uma nova previsão. São Paulo prevê voltar em setembro. Exato. A situação de São Paulo é melhor do que a nossa e eles estão na nossa frente. Como é que eles estão numa situação melhor do que a nossa? Prever setembro, a gente não pode pensar em voltar antes de setembro. Então, eu acho que a gente tem que esperar umas 2 ou 3 semanas, refazer as previsões, mas eu não acredito que seja prudente voltar antes de setembro. A senhora acredita então que seria prudente voltar somente no ano que vem? Olha, isso seria o melhor, né? Mas quem sabe, depois de mais de um mês de análise dos dados, a gente não tem alguma garantia de possa voltar ainda esse ano. Eu acho um pouco difícil a gente ter essa garantia, né? E a nossa preocupação é principalmente pela diferença das condições da escola privada, que já está se preparando e tem condições para isso, e dos alunos que têm acesso à internet, que a volta vai ser uma mistura de presencial e telemático, mas as escolas públicas realmente eu não sei como será esse retorno. Professora Maria, muito obrigado por conversar com a gente, né, para a gente debater esse assunto. Uma ótima quinta-feira para a senhora, bom trabalho. Muito obrigada pela participação e queria terminar dizendo que é melhor adiar o recomeço para salvar mais vidas. Obrigado, professora. Vamos continuar falando então sobre esse assunto, porque nós recebemos um vídeo do presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco, José Ricardo Diniz, falou sobre como deve ser a retomada das aulas. Nós não temos data, mas temos expectativa do retorno. E por isso o sindicato publicou um e-book com orientações básicas para o enfrentamento da Covid-19. E as escolas todas de Pernambuco estão se preparando efetivamente para receber seus alunos e alunas. Todos nós sabemos que esse começo vai ser uma transição, vai ser um retorno gradativo e o que é muito importante, nós vamos ter a convivência do remoto com o presencial.
Aquelas famílias que conhecem a saúde dos seus filhos, elas vão poder optar se vão mandar efetivamente para o presencial ou se vão mantê-los no remoto. Todas as escolas vão oferecer as duas modalidades nesse período. A decisão é da família. E a gente vai conversar agora com o secretário estadual de Educação, Fred Amâncio. Ele está conectado também com a gente numa videochamada. Secretário, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Para nós também é um prazer, secretário, bater esse papo com o senhor. A própria secretária executiva Maíra Fischer, que é secretária executiva de Planejamento, né, em outras entrevistas, sempre sinalizava para a gente que a Secretaria de Educação já estava montando esse plano para essa retomada. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares acabou de dizer que as escolas particulares ainda não têm uma data para essa volta. Nas escolas públicas, pela Secretaria, já existe uma data? Pedro, o primeiro esclarecimento importante é que, na realidade, essa definição sobre a data de retomada das aulas não é uma definição entre público e privado, na realidade. É uma definição que diz respeito à situação de saúde do Estado, a situação sanitária do Estado. Quem vai dar a última palavra e vai ser válido tanto para escolas particulares quanto para escolas públicas, porque hoje há um decreto do governador Paulo Câmara que suspende as aulas até o final de junho. Essa definição que vai valer tanto para público quanto privado vai ser estabelecida a partir das diretrizes de um plano que está em construção. Do mesmo jeito que foi lançado o plano para as atividades econômicas, também está sendo construído um plano que diz respeito, né, à retomada das atividades nas escolas. Ele não tem ainda a data já estabelecida, não tem a decisão final sobre o início. Isso depende da decisão das autoridades de saúde. Então, a palavra é dada, não é por nenhuma outra área, são por aqueles que efetivamente estão acompanhando os números da área de saúde, que são especialistas em saúde, claro, um olhar importante também para a área de educação, para as questões pedagógicas que estão envolvidas nesse processo, né, para a gente poder minimizar os prejuízos, né, do afastamento da escola para as nossas crianças. Mas a data vai ser estabelecida para o público e para o privado, vai ser estabelecida, né, a partir de uma decisão do governo do Estado, né, que vai estabelecer a partir de quando vai ser possível a retomada das aulas nas escolas, de forma presencial. Nós estamos tendo aulas não presenciais, né, estão sendo ofertadas, por exemplo, pelo governo do Estado, mas ainda não temos a data exata da retomada. Mas estamos trabalhando, o plano está bastante avançado, inclusive no respeito aos protocolos da área de saúde que serão aplicados nas escolas, públicas ou privadas. É muito bom o senhor falar isso, secretário, porque eu fico sempre consultando aqui no celular as mensagens que chegam para a gente no WhatsApp da TV Globo, e aí muitos pais têm mandado mensagem exatamente porque eles estão pais que têm alunos em escolas privadas, falando que as escolas já começaram a mandar para os pais, para eles prepararem os meninos para uma volta. Inclusive, algumas escolas falam nesse mês agora de julho. Então, é muito bom o senhor esclarecer que isso é uma decisão que o governo vai tomar e que vai influenciar tanto para a escola privada, mas a escola pública. A gente conversou agora há pouco com a professora Maria, do Departamento de Estatísticas da Federal, sobre a carta que o departamento publicou contrária à volta presencial, e ela falava sobre o uso da máscara em criança, como você manter durante 4 horas uma criança do ensino básico com essa máscara. Nesse protocolo do governo do estado que está sendo elaborado para a retomada, tem alguma coisa falando sobre esse uso de máscara em criança? Tá, vamos por etapas. Primeiro, uma questão importante é que no protocolo que está sendo elaborado, além de observar, como eu disse, toda a parte do protocolo de como vai ser o funcionamento das escolas e também como vai ser todo o processo no dia a dia, está sendo analisado e validado pelos profissionais que são especialistas na área, que são os profissionais de saúde. Então, sim, eles estão analisando para validar o protocolo de como vai ser esse dia a dia nas escolas, né, respeitando a questão, por exemplo, do distanciamento, né, de 1,5 metro de distância, né, do uso de máscaras e uma série de determinações. Temos que entender que quando falamos de educação, Pedro, é um conceito bem amplo, envolve educação básica, e a educação básica é dividida em educação infantil, né, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, nós estamos falando só de crianças muito pequenas. A análise, por isso que é tão importante a gente ouvir as autoridades de saúde, mas também as autoridades da área de educação, as pessoas da área de educação, para entender cada uma das etapas do ensino. Temos a educação infantil, que vai crianças até 5 anos de idade,
Temos o ensino fundamental, que é as crianças de 6 a 14 anos, e temos o ensino médio. No nosso plano de retomada, não temos a data exata de como iniciar, mas já está definido que também vai ser em etapas essa retomada, que vai permitir nós, além de acompanharmos, verificarmos se teremos, por exemplo, alguma ampliação de casos da doença a partir da verificação, mas deveríamos começar, inclusive, pelos finais de etapas de ensino, e não necessariamente pelo início das etapas de ensino. Além disso, serão priorizados, então. Também está discutindo ensino superior e cursos livres. Serão priorizados. Então, temos uma gama grande que não é só crianças, também temos jovens e adultos envolvidos nesse processo. Então serão priorizados, secretário, nessa retomada, os estudantes do ensino médio, já que eles têm o Enem, né, que é um divisor de águas na vida profissional, no ingresso à universidade? Sem dúvida, Pedro. A grande prioridade, a primeira prioridade é o ensino médio, em especial o terceiro ano do ensino médio, porque eles estão já no finalzinho. Todo o esforço que está sendo feito pelo público e pelo privado, nós do público, além das aulas, né, pela internet, pela TV, temos aulões aos sábados, mas a aula presencial é muito importante do ponto de vista pedagógico. A gente tem que entender que nesse momento a gente deve estar atento sim, né, respeitar as orientações das autoridades de saúde, mas precisamos ter um plano de retomada, até porque a gente tem que preparar as escolas públicas ou privadas para essa retomada, novamente observando as orientações da área de saúde. Mas, sem dúvida alguma, a prioridade, deixa eu olhar, por exemplo, terceiro ano do ensino médio e, na sequência, um olhar também para essas etapas finais do ensino fundamental. Falando, por exemplo, de educação básica, por exemplo, nono ano do ensino fundamental, que ele está no finalzinho do ensino fundamental, na transição para o ensino médio. E também teremos orientações para ensino superior e cursos livres, que envolvem cursos de inglês, cursos técnicos de formação profissional. Então, quando a gente falar de retomada das aulas, é muito importante a gente sempre ouvir as pessoas da área de educação e da área de saúde para entender que nós temos uma gama diferente falando de educação. Não estamos falando só de crianças, estamos falando de diversas etapas. Tem adolescente, e as orientações específicas para cada etapa. Ô, secretário, para a gente finalizar, claro, o senhor disse para a gente que ainda não tem uma data, mas, por exemplo, o Estado de São Paulo fala de uma retomada em setembro. O senhor acredita que essa retomada aqui em Pernambuco vai ser antes do mês de setembro, se a gente tomar como parâmetro aí São Paulo, antes do mês de setembro ou depois de setembro, ou até, sei lá, no mês de setembro? Bom, como eu disse, essa definição estamos acabando de fazer a análise dos últimos números da Covid aqui no estado de Pernambuco, né, para que a área de saúde e, consequentemente, o nosso governador Paulo Câmara tome essa decisão no final. O que eu gostaria de destacar? Os números de São Paulo são números bem piores no momento do que os números de Pernambuco. A gente tem que fazer essa análise durante o dia todo. São Paulo está tendo, inclusive no interior do estado e na capital, os números ainda não foram estabilizados em São Paulo. Inclusive, eu acompanhei o caso de São Paulo e eu tenho acompanhado a situação de outros estados e os planos de outros estados. São Paulo originalmente estava previsto para começar no mês de agosto, porém, com a piora dos números nas últimas semanas em São Paulo, né, eles tomaram a decisão de iniciar em setembro. Né? Essa decisão, como eu disse, depende dos números, sempre dos números da educação. Inclusive, mesmo se a gente estabelecesse um número hoje e ao longo dos próximos meses, se tiver uma piora dos números, vai ter uma postergação, como aconteceu agora recentemente com o plano de atividades econômicas. Então, o importante mesmo que fosse estabelecida uma data hoje, esse acompanhamento dos números tem que ser permanente. Isso no meio do processo. Por exemplo, tiver uma piora dos números, o início das retomadas das escolas vai ser postergado. Mas, novamente, destacando, nosso processo vai ser em etapas, então serão muitas etapas. Então, não vai ser, as escolas vão retornar com todos os estudantes de uma vez. Inclusive, pelo protocolo, vai ser estabelecido essa diferença entre os diversos tipos e não apenas envolve só crianças, jovens, mas também, eventualmente, adultos. Tá certo, secretário, até porque as realidades são diferentes, você tem uma realidade na região metropolitana, você tem uma realidade no interior do estado. Secretário Fred Amanso, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco e tirar todas essas dúvidas sobre essa retomada das aulas presenciais nas escolas do estado. Boa quinta-feira para o senhor e bom trabalho.